vamos treinar porque somos adultos, não somos crianças e precisamos fazer o que tem que ser feito. Vamos ficar forte para correr uma maratona. Bom dia para quem amanheceu em Florianópolis, para variar, com chuva. Mas vamos lá, vou contar para vocês um pouquinho dos últimos dias, pós-viagem. O último treino que eu fiz foi o de Nova York, que vocês acompanharam no último vídeo. Foi um treino bem leve, a gente correu 5 km lá no Central Park, gravando, e tava frio também, então foi um treino bem meia boca, para falar a verdade. Eu tive um problema na viagem, que como tava bastante frio, a gente tava usando calça, né, e eu não levei nenhuma calça muito grossa, então acabei às vezes usando 2 calças. Teve dia que fez sensação térmica de -2, e como a gente andava muito, teve alguns dias com mais de 30 mil passos no dia, né, o que dá uns 25 quilômetros só andando. Eu tive não sei se uma alergia ou um problema de foliculite, né, nas pernas, minhas coxas, principalmente na parte interna, provavelmente por conta do atrito de andar tanto, ficaram cheios de bolinhas assim, machucadas, e eu simplesmente não estava conseguindo correr, treinar, né? Então desde que eu voltei no último domingo, hoje é quarta-feira, e eu não consegui treinar desde então. Então, queria contar para vocês um pouco como manter a motivação quando a gente tem essas pausas, né? Uma pausa de uma viagem, você tem algum compromisso, você sai um pouco da rotina e aí desestabiliza tudo, né? Quando a gente está naquele flow de treino, de dieta, você está recorrentemente acertando, né, nos treinos, na rotina, fazendo a dieta bonitinho, meio que fica fácil, né? Você já incorporou aquilo na sua rotina e você faz quase de uma forma automatizada. Mas quando você sai da rotina, muita gente tem uma dificuldade grande em voltar para ela, né? Então, quando você para a dieta, quando você come besteira por 1, 2, 3 dias, depois para voltar fica mais difícil. Quando você fica sem treinar 1, 2, 3 dias, depois para voltar fica mais difícil. Então, eu queria contar um pouco da minha experiência pessoal, de como eu passo por isso, né? Porque eu também passo, apesar do meu vício em esportes, eu também passo por essa dificuldade, mas a verdade é que como eu pratico esporte desde sempre, desde a minha pequena infância, adolescência, sempre fui muito do esporte, ele já faz parte da minha vida. Então, mesmo quando eu não estou confortável em treinar, quando eu estou com preguiça, quando não estou com vontade, por estar tão incorporado em mim, se torna fácil, assim. Mesmo nos dias que eu não tenho vontade nenhuma, eu vou, né? E eu acho que esse é o desafio que a gente precisa enfrentar quando você está tentando incorporar uma rotina de treinamento, de dieta, de alimentação mais saudável. Eu uso até o exemplo que eu brinco com a minha mãe, né? A minha mãe, eu insistia para ela fazer musculação, para ela treinar, fazer exercício há alguns anos já. E aí, alguns anos atrás, ela passou por uma cirurgia, e eu falei pra ela que ela, depois de recuperada da cirurgia, ela ia ser obrigada a treinar. Eu ia obrigar ela a treinar. E ela sempre dizia que, eu não tenho força, eu não tenho vontade nenhuma, eu me sinto cansada. E aí eu lembro que eu falei pra ela que ela estava invertendo a ordem. Você não sente vontade de treinar para treinar. É ao contrário, você não sente motivação, satisfação em treinar sem treinar.
Então o que acontece é que nos primeiros dias, principalmente, você precisa primeiro ir. Mesmo que seja um treino horrível, mesmo que você faça cansado, sem vontade, depois desse treino, a liberação hormonal, aquilo que está acontecendo dentro do seu corpo, que você não tem uma percepção clara olhando para o espelho, né, como resultado estético, mas hormônios estão sendo liberados ali que vão te dar um bem-estar e vão tornar o dia seguinte um pouco mais fácil de você ter esse gatilho de ir treinar novamente. E aí acaba se tornando quase um vício ao longo do tempo, né? É por isso que, para quem corre, por exemplo, tem até um termo em inglês que chama runner's high, né? Que é o high, a brisa, né? De quem corre. Então, corredores ficam viciados em correr, né? Você corre uma prova de 5, aí depois você já quer uma de 10, você já quer uma meia maratona. Olha a Carol, por exemplo, ela nunca correu e agora já está falando em maratona, né? Em 1 ano correndo. Então é isso, assim, se eu pudesse deixar um conselho, né, nesses momentos em que você está desanimado, você saiu da rotina, você não está a fim de voltar, dá uma forçada, força no começo, né? Vai sem vontade mesmo, faz um treino meia boca, da forma que você conseguir, porque ele vai ser um gatilho para o dia seguinte, e seguinte, e seguinte, até você voltar à rotina. E eu costumo dizer que esse estilo de vida, né, de esportes e alimentação saudável, não necessariamente uma dieta, você não precisa... se você não for competir nada, se você não tiver nenhuma ambição no esporte, você não precisa fazer uma dieta regrada, extremamente, né, contada, com nutricionista e tudo mais. Mas pelo menos uma alimentação saudável, comer frutas, comer fibras, suplementar, eventualmente, proteína, whey protein, vitaminas, etc. Só isso, combinado a uma rotina de treinos, já vai te dar muito resultado, né? No começo é um resultado de satisfação pessoal, de melhora do seu metabolismo, você vai se sentir mais disposto e com o tempo você vai cada vez mais gostando de treinar, incorporando isso na sua rotina e ao longo do tempo uma percepção de resultado estético, né? Que muita gente fala, eu não treino por estética, é mentira, no fim todo mundo treina por estética. Pode não ser o seu principal objetivo, mas quando você tem um resultado estético, isso melhora a sua autoestima e aí melhora tudo, né? Você fica ainda mais motivado em treinar, você fica ainda mais motivado em comer bem, se alimentar bem. Então, precisa voltar a treinar? Eu agora, né, tô há mais de uma semana sem treinar. Ontem fez 1 semana, tô há mais de 1 semana sem treinar. Eu tenho uma maratona daqui 4 dias, próximo domingo. Estou sem treinar. Não sei se vou correr ainda, talvez, como é uma maratona em circuito fechado, né? São 2 voltas de 21 km, talvez eu faça uma meia, né? Eu faço só uma volta ao invés de fazer a completa. Mas não sei, estou pensando ainda, estou vendo como minha perna está se recuperando, estou passando bastante coisa aqui para melhorar. Hoje eu vou tentar fazer um treino mais tarde, dar uma corridinha. Eu queria correr na rua aqui em Florianópolis, que eu vim a trabalho para um congresso, mas com essa chuva não sei se vai dar. Mas se não der, eu vou procurar uma academia por aqui. Vou acabar indo mais tarde e fazer um treino, mesmo meia boca, como eu falei, mas para voltar o ritmo, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Acho que a Carol vai deixar um depoimento dela aí também. Para ela, eu sei que é um pouco mais difícil essa volta à rotina, como ela falou nos outros vídeos também. Ela acabava vivendo muito de projetos, né, de 90 dias, de 30 dias, porque ela tinha um prazo determinado de motivação ali, para ela era mais fácil fazer isso. Então essas voltas para ela são sempre um pouco mais doloridas do que para mim, mas ela vai deixar o depoimento dela também. Ela tirou o siso ontem, então vai ficar uns dias agora sem treinar mesmo. Mas logo logo a gente tá de volta mostrando mais treinos e toda essa rotina para vocês, beleza?
Oiê, com depressão pós voltar de Nova York, porque eu queria estar lá ainda, né? Mas temos que voltar para a realidade. Que cidade linda, que lugar maravilhoso. Realmente, assim, todos os filmes são gravados lá, todo lugar que você anda, você fica, caraca, é um filme isso aqui, é muita informação, você não consegue olhar para tudo, prestar atenção em tudo, é muito mágica mesmo Nova York. Meu lugar preferido de lá foi o Central Park, eu amei muito, amei patinar lá na pista de gelo, foi sensacional, eu amei muito, muito mesmo. Com certeza quero voltar em outras estações para ver como vai estar o Central Park, porque todo mundo lá que a gente perguntou fala que é outra coisa, completamente diferente. Nas estações ele vai mudando, assim, então com certeza quero voltar. O meu último treino, né, foi lá em Nova York, aquela corrida de 5 km, que foi uma corrida que a gente parava bastante porque tava muito frio e tudo mais, a gente tava conhecendo, então foi o último treino lá e foi bem mais ou menos a corrida, mas eu e o Lucas a gente decidiu gravar aqui esse vídeo justamente por isso. Como fazer pra não ter essas pausas, sabe? Quando a gente, agora na viagem, a gente teve que ter essa pausa dos treinos e tudo mais, porque a gente andava muito na viagem, não dava pra treinar todos os dias. O Lucas também teve uma alergia, acho que até ele vai falar sobre isso também, mas como não fazer isso, né? Como não se deixar levar pela pausa e falar, já que eu não fiz isso por um tempo, vou ficar sem fazer mesmo e viver de projeto igual eu tava vivendo, né? Acho que pro Lucas vai ser mais fácil falar sobre isso, porque ele sempre volta mais rápido. Eu acabo deixando passar o tempo e não indo, só indo quando eu tenho algum projeto, algum objetivo. Mas eu vou falar o que eu vou fazer, porque assim, voltei de Nova York, hoje é quarta-feira e eu não treinei, porque tinha que organizar muita coisa aqui, minha mesmo, da loja. E ontem eu tirei o siso, então eu sou obrigada a ficar 4 dias aí sem fazer nenhuma atividade física. Só que eu quero voltar na segunda-feira. Quero. Eu vou colocar como meta voltar e o tema aqui desse vídeo vai ser o que fazer para não se deixar levar, né, e ficar vivendo de projetos e tudo mais. O que eu vou fazer é simplesmente ir, com raiva, com ódio, porque eu sei que eu tenho uma maratona em setembro e eu quero fazer isso, eu adoro esporte, assim, no geral, então eu quero fazer isso por mim, sei que eu vou ficar muito feliz quando eu conseguir concluir, então eu preciso passar por cima dessas coisas. Então pro Lucas é um pouco mais fácil porque ele gosta, mas pra mim vai ser como se fosse, tenho que acordar pra trabalhar, tenho que ir, vou. Acho que é importante a gente ter essa consciência de que não é só saúde, não é só o corpo, não é fazer só o que a gente quer, sabe? Você precisa, igual ao seu trabalho, você tá bem, não tá, você vai trabalhar. Então tem que lidar um pouquinho dessa forma também com os treinos, sabe? Então é assim que eu vou começar a semana que vem. E depois que engata na primeira semana, acho que vai ficando um pouquinho mais fácil. Mas é dessa forma que eu vou fazer. Porque naturalmente eu, por exemplo, não tendo nenhuma prova em mente, em vista, assim, eu provavelmente não faria nada agora, sabe? Ficaria sem treinar mesmo por um tempo. Mas vou me obrigar a isso. E acho que vale um pouquinho disso também, sabe? Pra quando você estiver passando por um momento assim, pensar nisso. Eu preciso me forçar aí, não é porque eu quero, eu não gosto. Todo mundo aqui é adulto, né? Então a gente precisa começar a tomar essas decisões. E como é algo que eu já disse aqui antes, que eu quero pra minha vida não viver mais de projetos e ter uma constância, vou fazer isso. E vou documentar pra vocês a partir de segunda aqui também. E em breve também faço um novo vídeo sobre a questão do peso e tudo mais que eu comecei no vídeo anterior para vocês. Eu já tinha emagrecido 2 quilos, fui para Nova York e recuperei 1. Só que com certeza fiz troca de gordura e músculo, então na verdade eu perdi muito mais. Só que quando eu voltar agora a alimentação certinho, porque agora, por exemplo, eu tô tomando só líquido. Não sei nem, acho que vou emagrecer porque não tô conseguindo comer. Mas
Aí eu retomo também essa parte do sobrepeso, alimentação e tudo mais, que eu fiz o vídeo 1 pra vocês. Acho que é isso. O Lucas vai conseguir falar bem mais sobre isso. Agora ele tá em Florianópolis, né? Eu tô aqui em São Paulo, que ele já foi trabalhar lá. E é isso. Vou me obrigar a ir na segunda-feira, porque eu não tenho escolha. Somos todos adultos e temos que fazer o que temos que fazer. Porque somos adultos e temos que fazer o que precisa ser feito. Então, é isso. Vamos dar um oizinho aqui, Tchala. Vamos dar um oizinho aqui. Bem, eu já apresentei a Tchala pra vocês. Essa é a Tchala, minha filhinha e do Lu. Ela é tão fofinha. Eu falo, eu não sei se é porque é minha filha, mas ela é um gato muito mais fofinho. Olha isso. Então vamos treinar. Fala aí, Tchala. Você vai ser o início do vídeo, vai. Peraí. Fala aí, foi ótimo. Vamos treinar porque somos adultos, não somos crianças e precisamos fazer o que tem que ser feito. Vamos ficar forte para correr uma maratona. Tchau. É isso, gente. O Lucas vai falar muito mais aqui com vocês, então curtam aqui o vídeo, sigam, se inscrevam. A gente vai postar sempre coisas novas, deixem sugestões de vídeos aqui pra vocês. Na próxima semana vou gravar mais do treino, vou trazer outros temas também pra vocês. Toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Então, espero que vocês gostem um pouco mais de acompanhar a nossa rotina. E até o próximo vídeo. Beijo! Valeu, curte o vídeo, compartilha. Se isso te ajudou de alguma forma, deixa um comentário e valeu!